Gaúchas e gaúchos de essência e alma pura, estamos iniciando mais um programa, A Voz da Tradição. E eu te convido para matearmos juntos no programa de hoje com Paulo Roberto de Fraga Cirne, este historiador, este compositor, este escritor, enfim, um ícone da cultura gaúcha que eu estou para trazer no programa há 3 anos. O programa tem 3 anos e meio. Faz 3 anos que eu tento trazê-lo e nossa agenda nunca fecha. Estamos aqui no acampamento Farroupilha de Porto Alegre, 2017, no centro da capital de todos os gaúchos, no Galpão Central, ao lado do 35, onde Paulo Roberto vai estar lançando esse livro hoje. O livro é A Evolução Histórica da Mulher Gaúcha. Então, esse livro vai ser lançado aqui no 35 e nós estamos gravando o programa Voz da Tradição para futuramente agora nós levarmos ao ar pela Web TV, pela nossa tradição que é a cultura gaúcha para todo mundo ver. Fraga Cirne, eu vou chamá-lo de Fraga Cirne, porque assim nós te conhecemos. Fraga Cirne, muito obrigado por vir ao programa Voz da Tradição, trazer um pouquinho de todo esse teu conhecimento. Muito obrigado, Elomir, companheiro e amigo de tantos anos, de tantas lidas, né, tchê? E um abraço aos telespectadores, uma boa noite. E é uma alegria para mim estar aqui no teu programa, que é bastante assistido, e isso é muito bom para nós. E toda vez que a gente tem um espaço para divulgação de alguma coisa nossa, é muito importante, sempre é muito importante. Tu falaste no livro, Elomir, só para explicar melhor, o livro é uma parceria meu e da Márcia. Esse livro tu está editando hoje no 35. Márcia Cristina Borges da Silva, que foi patroa do 35 CTG, a primeira mulher a ser patroa do 35 CTG. Gravou conosco na Voz da Tradição. E o livro é a Evolução Histórica da Mulher Gaúcha, na sociedade gaúcha, na Revolução Farroupilha e inserção no tradicionalismo. E aí uma outra parte aqui, que é da pesquisa da Márcia, ela coloca a origem do vestido de prenda. A origem do vestido de prenda, que é muito importante. Esse trabalho é um trabalho de conclusão do curso de História meu e o dela. Né? Então juntamos as duas partes, porque tudo era sobre a mulher. Sim. Né? E a ideia veio e o Martinho Livreiro, a editora, acreditou e está nos editando. Por isso hoje, no dia dessa gravação, é o lançamento ali no 35 CTG. Isso é ótimo. Mas, Paulo, esse não é o teu primeiro. Tu tem uma sequência de livros? É, exatamente. Eu posso dizer que sabe que eu tive no MTG ininterruptamente 14 anos. 14 anos no MTG? E somando o tempo anterior, eu participei no MTG 19 anos. 19 anos no MTG. E nesse meio tempo eu desempenhei diversas funções, né? Fui secretário-geral do MTG. Nos congressos só tinha Paulo Fraga Cirne fazendo as atas. Eu fui o cara que mais fui secretário-geral de congressos da história do tradicionalismo. Né? E eu fui secretário da fundação, fui tesoureiro da fundação, fui diretor técnico da fundação, quando era responsável, o diretor técnico, por todas as comissões avaliadoras do MTG. Todas. Dança, tudo. Vou te passar o chimarrão aqui, entre uma fala e outra, para te molhar na garganta, Paulo. Isso. Na fundação, então, tu também atuou como... E no conselho da fundação, muitas vezes, né? Muitas vezes. Então, acompanho a fundação desde o tempo em que a fundação era só o nosso velho amigo Gerciliano. Velho Gerciliano, que dava aquele andamento maravilhoso à Fundação Cultural Gaúcha. Para quem não sabe, eu acho que eu nunca falei isso no programa Voz da Tradição, enquanto o Paulo toma esse chimarrão maravilhoso. Gerciliano foi o homem que carregava os livros da Fundação no seu carro particular e ia aos rodeios para vender os livros. Quando foi construída a sede do MTG, a Fundação Cultural Gaúcha emprestou um dinheiro para o MTG para auxiliar no custeio da obra do movimento tradicionalista gaúcho, a famosa Casa João de Barro. E outra coisa, Elomir, hoje a sede da fundação tem o nome de Gerciliano. Sim, a sede da fundação tem o seu nome. Uma proposta da Associação de Trovadores Luiz Miller, de Sapucaí do Sul, que o Gerciliano era associado e muito nos deu força quando foi para a gente filiar a associação ao MTG. A primeira associação de trovadores a se filiar ao MTG. E aí eu era presidente do conselho e o Derli Silva era o presidente da associação. E aí nós fizemos uma proposta para o MTG, o conselho aprovou. Você e hoje tem um nome em homenagem, homenageando assim, né? Aquele que tanto batalhou pela
pela Fundação Gerciliano Alves de Oliveira. Tá, merece ser relembrado quando ao lado de uma pessoa que nem Paulo Roberto Fragassini, merece ser lembrado mesmo. Paulo, mas tu também esteve na Associação de Trovadores como presidente? Exato. A associação foi fundada em 89, Associação de Trovadores Luiz Miller, que foi nosso amigo de muitos anos, né? Aquele que era cego, grande trovador. Grande trovador, Os Luiz Miller. poucos trovadores que tinha curso superior. O Miller era formado em História e ficou cego aos 22 anos de idade. Ele sofreu um acidente numa vista, passou para outra e ele ficou cego, né? E ele, natural de Santo Ângelo, e morou até o resto da vida dele em Canoas. Aí ele morreu no início de 89, se não me engano. Aí em fevereiro foi fundada a associação com o nome Luiz Miller, né? E aí eu fui logo em seguida presidente. Logo no início da associação, não na primeira gestão, mas logo no início das primeiras gestões, eu fui presidente de 2 gestões. E agora, mais recentemente, faz eu acho que uns 4 anos, eu fui novamente 2 vezes presidente da associação. Paulo Roberto Fragassini, esse historiador, escritor e muito mais. Paulo, essas foram tuas passagens pelo MTG e sempre levando a cultura do Rio Grande para todos os CTGs, por onde tu passavas, o pessoal te sugava na nossa cultura. Há pouco, aqui nesta gravação, já estava à procura do livro do Paulo, Ser Patrão. Teu primeiro livro, Paulo, quando é que saiu esse primeiro livro? Rapaz, olha... O nome desse primeiro livro, não vamos falar datas para não dizer revelar a nossa idade. O primeiro livro que eu organizei foi em 1981. Né? Aí logo em seguida um outro, depois uns quantos, mas eu tenho uma outra coisa, a minha passagem pelo MTG, eu fui o cara que iniciou as publicações através do MTG. Sabe? Hoje o MTG tem vários livros editados de poesia, da Jurema Chaves, de tanta gente, diversos. Até o meu Ser Patrão. Sim, né? Também. Pois é, mas eu iniciei esse ciclo de publicações dentro da fundação do MTG. Não, nem tinha ainda. Foi MTG. Depois MTG passou, que começou a publicar. Depois passou para a fundação. Espetáculo. O Congresso de Santa Cruz do Sul, quando foi aprovado o hino tradicionalista, aqueles anais ali já foi a primeira publicação do MTG, uma iniciativa minha. E aí não parou mais, né? Os anais de quantos anos? Editando tudo aquilo que saía em relação a conhecimentos do MTG. As coletâneas do MTG, todas, com exceção da mais recente, todas foram organizadas por mim. E a mais recente já está desatualizada. É incrível isso. Mas isso acontece, né? Lança-se uma edição nova da coletânea em janeiro. Quando chega março, abril já... Por quê? Nós temos o Congresso que muda e nós temos as convenções, né? E altera também. O coronel Hugo da Cunha Alves, que era coronel do Exército e foi presidente, foi o 3º presidente do MTG, em 1969, o Hugo Alves dizia o seguinte, inventamos a convenção porque o Congresso não dava conta de tanto trabalho. Olha só a explicação dele. E quando foi a primeira? 1968. Tu imagina só. E não dava conta de tudo. O Congresso não dava conta. Aí criaram a convenção. Hoje está bem definido. A convenção, as convenções é só para os regulamentos. Né? Sim. Hoje está bem definido. Tá bem definido. Mas era por isso, não tinha tempo. E isso que naquele tempo, Elomiro, os congressos eram 4 dias. Quinta, sexta, sábado e domingo. Nossa, hoje dura um dia e meio. Hoje inicia na sexta, né? Talvez isso por causa das redes sociais, né, Paulo? Vão trocando ideia, já chega lá praticamente definido, é só aprovar ou não, né? Hoje facilita mais. Facilita. Lembrando da época, tudo era muito difícil, né? Eu sou do tempo, quando eu iniciei como auxiliar de secretário nos congressos, em que era tudo na máquina de escrever. O que é que se fazia? Então nós tínhamos auxiliares, um ia para a mesa e ficava anotando. Saía aquele, lá pela metade da sessão, entrava outro e aquele ia para a máquina. Porque o que ele redigiu ele poderia... Exatamente, assim que funcionava. E outra, no finalzinho do congresso, todas eram mimeografadas, que era o termo do mimeógrafo, e distribuídas. Tu vivenciou tudo isso, Paulo? Então, hoje para ti sentado no notebook, hoje é barbada, né? Hoje é barbada. Hoje é muito fácil. Paulo, mas tu sempre teve a tendência para escritor. Logo depois do nosso intervalo comercial, tu responde isso. Erva mate e chás Barão, o verdadeiro sabor do chimarrão. A erva mate Barão, a preferida do chimarrão e nos corações dos gaúchos. Senhoras e senhores, após ter visto
a mensagem de nosso patrocinador. O programa de hoje está conversando com Paulo Roberto de Fraga Cirne. Paulo, e essa tua tendência a escritor, Paulo? Pois é, Elomir. Sabe que eu fui criado na roça, no interior de Viamão, mas o colégio, né? O colégio, eu sou do tempo do primário, despertava muito a leitura. Despertava porque eu me lembro que uma ocasião eu tive boas notas e aí ganhei um livro da professora. Era estudioso desde gurizinho. Não, mas olha só o nome do livro, não lembro o autor. Moby Dick, a Baleia Branca. Nunca esqueço. Você tá na época, então, olha da só. nossa época. E aí eu li aquilo ali e aquilo me... Depois terminei de ler o livro, claro, li levei muito tempo, um livro que não era muito... E aí continuei lendo uma coisa, lendo outra, lendo uma coisa. Tinha uma família conhecida nossa, que a esposa do cara fazia muita palavra cruzada. E depois de fazer as palavras cruzadas, botava fora e eu pegava. E ali tinha muita informação interessante. E eu ia ler aquilo ali. Tu sabe que, Paulo, isso é uma curiosidade muito grande. Meu programa é o estilo Jô Soares, certo? E eu sou fã de Jô Soares, então eu ficava até 1h da manhã, às vezes, não sempre, para o TV. Ele falou, perguntaram para ele uma vez, ele conversando, me lembro quem, que entrevista foi, que me gravou isso. Eu sou uma pessoa que, se eu passar na rua e ver um bilhetinho, eu paro junto e leio. Eu leio muito. E o mais diversas coisas. Isso me chamou a atenção. E aquilo ali foi indo, foi passando, depois eu saio de lá, vim fazer ginásio, né? E aí continuei, não parei de ler nunca. E eu lembro que eu tinha uns 7 anos, quando pela primeira vez dancei nessas danças tradicionais? No colégio. 2 danças só que tinha, era o pezinho e o pericom. Não era o maçanico? Não, pericom. O pezinho e o maçanico eu lembro muito bem. O pezinho e o pericom, né? E aí eu tenho foto pilchado, meu pai comprou pilcha para mim, para o meu irmão, mas quem dançou foi eu. E aquilo ali foi passando e depois eu vim fazer ginásio, fui morar com uma tia minha, sempre no negócio, volta e meia ali alguma coisa e tal. E aí sim, depois quando eu me entranhei no tradicionalismo, aí aquilo ali aumentou muito, né? Porque hoje eu leio uma média de 4 livros por mês, sabe que a média de leitura... Continuas lendo? 4 livros por mês? A média, né? Sabe que a média de leitura do brasileiro é 1,5 livros por ano. Que espetáculo! E do gaúcho é 2,5 livros por ano. Porque em função da nossa Feira do Livro e da Jornada Literária de Passo Fundo. Isso influencia muitas pessoas. Viu só o que é influenciar, né? Então, e hoje eu tenho uma considerável biblioteca, 1.800 e poucos livros, e lendo sempre. E quando eu fui em 89 eu fiz parte do departamento cultural do MTG. Naquele tempo não era vice-presidência, era departamento cultural. Tá? Convidado pela Tânia Zardo, irmã do Ney Zardo, lá de Caxias, ela de Caxias, né? A Tânia era diretora desse departamento. Mas olha só a turma que fazia... Que ano foi isso? 89? 89. Olha quem fazia parte desse departamento. Só imagina. Não. Barbosa Lessa, Paixão Cortes, tá? O Taylor Fagundes de Santa Maria, hoje é nome de CTG, né? E uma série de nomes, eu não sei como é que eles me botaram ali, eu acho que alguém tinha que varrer a sala e era eu, né, tio? Aquilo que eu costumo dizer, coincidências não existem. Eles sabiam que a sequência do trabalho deles estava aqui. E aí, Elomir, depois, 89. Aí em 93, o presidente do MTG era o Andrade, meu grande, saudoso amigo Andrade. Grande Andrade, que saudade. Andrade, apelidado de Marguião, ou Cabelinho de Algodão. Que pessoa maravilhosa. E aí não por ter subido para a Estância do Céu, mas um ser humano incrível. Ele era de Santa Vitória do Palmar e morava há muitos anos em Pelotas, né? Foi coordenador, conselheiro, tudo. E aí o Andrade me convidou para ser diretor do departamento de divulgação do MTG. E aí eu fui diretor de divulgação, eu acho que umas 3 gestões. Depois, eu não lembro se eu vim fazer parte da... Eu sei que ao todo no MTG 19 anos. Paulo, tu é natural de onde? Tu nasceu onde? Em Viamão? Nasci na Santa Casa. Na Santa Casa, aqui de Porto Alegre? Criado em Viamão. Oh, que maravilha, que maravilha. Nasceu aqui na Santa Casa e criado em Viamão, essa história toda.
Paulo, e aí tu foi conselheiro da fundação? Sim, fui diretor técnico, fui tesoureiro, fui secretário, de tudo um pouco, né? E no MTG eu fui secretário-geral na gestão do Brizola, em 98. Brizola ficou 3 gestões, Elomir, para terminar a construção da sede. Que eu lembro a campanha do Brizola era o seguinte, ó, se ele eleito fosse presidente do MTG, ia construir uma sede digna do MTG, e construiu. Realmente, deixou um legado, sim. E ele só ficou 3 anos porque não conseguiu terminar a sede em 2 anos. Aí ficou mais. E a fundação teve uma contribuição muito grande, né, o Sim, Paulo Fragassini? claro. Conta para nós como é que o Gerciliano vendia os livros da fundação. O Gerciliano tinha um carro, acho que era um Del Rey. Um Corcel 2. Corcel 2, isso mesmo, Corcel 2. E tinha um reboque dele, propriedade dele. Aí ele botava o material da fundação, que não era muito, não podia carregar muita coisa, e ia em tudo quanto era evento. A loja da Fundação Cultural do MTG está aí. Era o carro do Gerciliano. Era o Gerciliano. O Loló, te lembra? Lopes de Uruguaiana morreu. O Loló. Ele e o Loló. O Loló depois, mais tarde, vieram outros colaborar, mas muitos anos a Fundação existia, a gente sabia que existia a Fundação. Que acompanhou ele muito tempo também. E o Adão, da 12ª Região, lá de Canoas. Sim, só que o Adão veio depois. Veio depois, claro. Adão Maciel. Adão Maciel. Isso. Veio depois. Paulo, hoje nós estamos gravando esse programa aqui no acampamento Farroupilha de Porto Alegre e tu estás participando da sessão de autógrafo desse livro aqui, que não é só um trabalho teu, é um trabalho também da Márcia Cristina Borges da Silva, do 35 CTG. Olha Vocês só. estão autografando, hoje, o dia da gravação, eles estão autografando aqui no 35 CTG, que o seu galpão é ao lado do galpão central do estúdio aqui da nossa Rádio Parque, do TV Tradição, Administração e muito mais, aqui em frente ao palco central, no acampamento Farroupilha de Porto Alegre. A Márcia foi a primeira mulher patroa do 35 CTG, né? Com alguma resistência dos homens. É a primeira mulher, a primeira, né? E ficou 2 gestões, agora sai a Márcia, a Gleice, irmã dela. A Gleice, irmã dela. Aliás, isso é um grande passo. O pioneiro tinha que ser o pioneiro, né, Paulo? Quando a Márcia assumiu o 35, eu gravei um programa com ela, Voz da Tradição, em especial por isso, por ser a Márcia, que a gente sabe a sua trajetória, né? A trajetória da Márcia é algo maravilhoso, como prenda, como declamadora e muito mais, e hoje está aí, lançando um livro. E o livro é assim, Elomir, nós nos formamos juntos na faculdade de História, eu e a Márcia, e o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre a participação da mulher na Revolução Farroupilha. E o dela foi em inserção no tradicionalismo. E um dia nós conversando, vamos juntar o nosso trabalho para publicar um livro, vamos. E aí a Márcia Martins, do Martins Livreiro, se interessou, não, eu publico o livro de vocês. É um livro simples, né? Mas é aqui a conclusão do nosso curso de graduação. Está bem interessante. E aqui se faz uma homenagem à tia Cira, a esposa do Ciro Dutra Ferreira. Né? Que foi uma das pioneiras do movimento, porque o Ciro foi pioneiro, e conheceu a Cira lá e lá casaram, né? E eu digo sempre, eles viveram o tradicionalismo e morreram no tradicionalismo. Morreram no tradicionalismo. Então é uma homenagem que a Márcia que fez a entrevista com a tia Cira, e tinha esse trabalho, né, de conclusão dela, e incluímos aqui. E outra coisa que a Márcia coloca aqui, a origem do vestido de prenda. Origem? Origem do vestido de prenda. É um livro maravilhoso. Bem interessante o livro. Paulo, mas e se o nosso telespectador quiser adquirir esse livro, consegue ir onde? Lá ali na banca do Martins Livreiro. Martins Livreiro. A Martins Livreiro é uma livraria tradicional de Porto Alegre. Se você entrar no site, você vai acessar, possivelmente a Martins Livreiro venda esse livro também via internet, sem dúvida nenhuma. Então, você se interessou por esse livro? Entre lá no site da Martins Livreiro e tu vai acessar e vai conseguir esse livro de Paulo Roberto de Fragassini e Márcia Borges. Márcia Borges. E esse trabalho foi um de tantos teus, né, Paulo? E falando no Martins Livreiro, Manuel Martins, Manuel era o nome dele, era um cara fantástico, né? Ele dedicou-se às publicações regionais, né? A poesia, tudo que tinha, a história do Rio Grande. Então ficou famoso e muito conhecido o Martins por isso aí. Morreu o Martins, ficou a filha tocando aí, tem a editora, tem a livraria, né? E continua, precisa-se de um livro
Não precisa ser só gaúcho, precisa de um livro. Não. Tu primeiro liga para Martim É. Oliveira, eles te conseguem, eles te Exatamente. fornecem. É uma tradicional livraria de Porto Alegre. Isso mesmo. E que deve ter alguns anos de existência. Tem bastante tempo. E é um livro sobre a literatura regional, sobre a história do Rio Grande, sobre a poesia, né? É Martins Livreiro, eles têm tudo. Paulo, e no MTG, Paulo, tu ficou muito tempo no MTG, conforme tu disseste. Tu foi também presidente da Associação de Trovadores? Sim, Sapucaia do Sul, né? A Associação de Trovadores Luiz Miller. Luiz Miller era um trovador natural de Santo Ângelo, formado em história. Vê, poucos trovadores até hoje têm formação universitária, né? Curso superior. E o Miller tinha. Ele veio de Santo Ângelo, se arrinconou em Canoas, formou-se em História e aos 22 anos de idade sofreu um acidente, feriu uma vista. E essa vista, ele teve uma doença, passou para outra e ele ficou cego. Ficou cego com 22 anos de idade. Mas muito talentoso como trovador, né? Ele muito batalhou, e se hoje a trova está na televisão, no rádio, em qualquer festa da sociedade, o Luiz Miller foi um grande colaborador para isso, porque até então a trova era o quê? Lá no boliche os caras já meio bêbado, aí já diziam um palavrão, né? E era assim. E em 1956, o Paixão Cortes cria o tema na trova exatamente para impedir que os caras partissem. Que cantassem bobagem. Isso mesmo. Cantassem bobagem. E hoje, com esse trabalho todo que o Miller sempre forçava, que os caras dividem, a trova está hoje na televisão, no rádio, na sociedade. Hoje nós temos, claro, festivais só de trova. Sim, trova hoje é consagrada. Eu fui avaliador umas quantas vezes lá em Caciqui. Caciqui fazia assim, 4 dias era o festival. De trova? Só trova. 4 dias. Chegou Caciqui chegou até a construir um ginásio para as trovas. Vê? Olha que maravilha. E era interessante, olha a organização. E Caciqui dele. tinha grandes trovadores? Tem um núcleo de trovadores. Tem um núcleo de trovadores. Assim como tem em Sapucaia, assim como tem em Canoas, assim como tem em São Gabriel, assim como tem... Agora são poucos, né? Poucos lugares que tem. Tu trova também, Paulo? Não. Faço trova literária. Pois é, literária. Eu sei que não. Trova literária Mas olha só, aí a organização do festival em Caciqui era interessante. O trovador chegava lá e direto no tesoureiro. O tesoureiro perguntava: quanto é que o senhor gastou na vinda? Tá aqui 50, então tá aqui 100. Ó. A vinda era assim. E a volta, o cara ganhava. Além da alimentação, além do alojamento, o cara só levava roupa de cama. E participava. E o prêmio era troféu. E dinheiro. Ah, dinheiro? Dinheiro também. Sempre teve. Que maravilha, que espetáculo. Senhoras e senhores, o programa Voz da Tradição de hoje tem o privilégio de conversar com o Fraga Cirne. Vou parar de falar todo o seu nome, que esse grande escritor, esse grande tradicionalista, seu nome é registrado nos livros que ele já escreveu e publicou a todos nós. Nós vamos a um rápido intervalo comercial para ver a mensagem do nosso patrocinador e em seguida voltamos com Paulo Roberto de Fraga Cirne. Erva mate e chás Barão, o verdadeiro sabor do chimarrão. A erva mate Barão, a preferida do chimarrão e nos corações dos gaúchos. Senhoras e senhores, de volta com o programa Voz da Tradição, após a mensagem do nosso patrocinador. Hoje nós estamos conversando com o Fraga Cirne, e esse escritor que nos deixa grandes legados. E agora nós vamos falar por último desse trabalho, Paulo. Por último, para encerrar o nosso programa, nós vamos falar desse trabalho. Mas tu tem outros livros, Paulo. O pessoal do Paraná nos visitou aqui no acampamento Farroupilha, e falei com o pai da prenda do MTG de São Paulo, o pessoal do Paraná, queriam o teu livro. Eu disse, é só ali na loja da Fundação Cultural Gaúcha, Como Ser Patrão. Esse foi teu primeiro trabalho, tua primeira edição? Ou no MTG tu já fazia isso? Não foi o primeiro trabalho, né? Não foi. Mas esse foi um trabalho que foi muito divulgado e muito difundido no Brasil inteiro. Ser Patrão e Administração de CTG. O MTG se interessa... É um livro que tu que queres ser patrão, tens que ter. É uma espécie de como é que se diz? Um roteiro de como, entendeu? Como... Para fazer esse programa eu estabeleço um roteiro. O Paulo vai escrever um livro e estabelece um roteiro. Tu queres ser patrão? Tu vai achar que vão reclamar?
compra esse livro e segue o roteiro. E outra coisa, ali as funções, né? Quais as funções, como deve ser, como deve agir o patrão. Então esse trabalho foi publicado já 2 edições, as 2 foram patrocinadas pelo MTG, então é um livro oficial, né? E eu lembro que as 2 vezes, no Congresso, o presidente do MTG distribuiu para cada entidade que estava em dia com o MTG, ganhava um exemplar do livro. Cada entidade ganhava um. O MTG fez isso. Tu lançou pelo MTG. No Congresso. Pô, que maravilha. Eu tenho esse livro em casa. Eu ganhei como conselheiro, eu ganhei. Eu ganhei. Então, e a segunda edição foi ampliada, um capítulo para coordenador. Tá? Claro, que isso aí, o que eu fui... Troca comigo, eu seguro o livro e tu pega o chimarrão. O que eu fui obrigado a fazer? Eu fui obrigado a pesquisar sobre coordenador, nunca fui coordenador, fui presidente de uma entidade tradicionalista, mas... Nunca coordenador. Não. Aí eu fui pesquisar com aquele pessoal mais antigo, né, e cheguei num texto bom, é uma orientação também para o coordenador. Exatamente. Olha só, então tu tem, didaticamente falando, tudo na mão, um livro, tu abre esse exemplar. O MTG já lançou pela 3ª edição, cerimonial e protocolo. Quando me surge uma dúvida, Zelomir, tem alguém aí que tu não... Aí eu digo, onde é que eu vou colocar a ordem de precedência? Pois é, e sabe de quem é? Abro o meu livrinho e lá está. E o autor desse trabalho, eu e o Manuelito. Eu sei. Que até então não tinha, o MTG não tinha. Não tinha. Aí nós pegamos o quê? Nós pegamos o protocolo, que existe 2 leis que regem, uma lei estadual e uma federal. Protocolo por lei. E adaptamos ao tradicionalismo. Exato. Esse livro que eu tenho os 3. Eu tenho as 3 edições. Eu ganhei a primeira e a segunda, e aí a terceira, tu precisa comprar, é só um complemento final. Livro tem que se ter sempre. E realmente é só um complemento. E olha, gente, eu faço cerimoniais aqui pelo MTG há 10 anos. E uso o livro seguidamente, porque surgem aquelas autoridades de última hora que tu quer incluí-los no momento certo. Tu está fazendo o cerimonial de fazer certo. E o MTG também, Paulo Roberto Fragassini, também nos deu esse presente também. E falar em livros, Elomir, no MTG, por exemplo, eu fui para lá em 99, 98 eu fui secretário-geral. Eu fui antes para lá, mas em 98 fui secretário-geral, aí fazia expediente inteiro, né? Eu não era funcionário, ganhava lá uma ajuda de custo, né? E em 98 eu era secretário-geral, eu posso dizer que iniciei as publicações de livros no MTG. Iniciativa de minha. Livros? 98, quando nós publicamos os anais do Congresso de Santa Cruz do Sul. Quando foi aprovado o hino tradicionalista. E eu lembro lá o Barbosa Lessa tocando a música numa caixinha de fósforo e cantando o hino tradicionalista, a hora que ele apresentou. E aqui, ó, nesse livro, depois tu vai mostrar a capa, olha ali, ó. O hino tradicionalista. Hino tradicionalista. Letra e música de Luiz Carlos Barbosa Lessa, aprovado. Olha o que está escrito ali. Olha o que está escrito aqui. Letra e música Luiz Carlos Barbosa Lessa, aprovado dia 10 de janeiro de 1998, no 43º Congresso Tradicionalista, realizado na cidade de Santa Cruz do Sul. Então, assim, são registros oficiais. Claro. Então, este congresso foi a primeira publicação de livros do MTG. Neste congresso? Os anais deste congresso. Sim. Foi o primeiro livro. Tá? E de lá para cá, todos os congressos têm livro, todos organizados por mim. Aí vieram as coletâneas, todas organizadas por mim, com exceção da última, que eu não estava mais lá. Não estava mais lá. Tá? Mas continua palestrando, né, Paulo? E outra, todos os livros da fundação, até o ano que eu tive lá, era eu que era o encarregado da publicação. A parte editorial, sabe? A organização, recebia o material, depois de aprovado. E eu que fazia todo isso, junto à gráfica. O seguinte, ó, Paulo Roberto hoje não está no MTG, não está, mas ele é MTG, não está lá, tendo em vista a sua agenda. O que ele fez? Ele deu espaço a jovens, como os jovens da época, que faziam Barbosa Lessa e Paixão Cortes, e tem palestras e também lançando os seus livros. Se eu quiser contratar Paulo Roberto Fragassini, preciso vender uma palestra no meu CTG, como é que eu faço isso? Pois é, primeiro que não cobro palestra, nunca cobrei palestra. Não, mas para ti achar, te encontrar. Não, aí nesse livro aqui, ó, tem ali endereço, e-mail, tudo. 3398 1863. DDD 51. 51. Ou então,
O e-mail fragacirne@bol.com.br. Isso, aí tu contata essa palestra que é imperdível. Ou pode até, de repente, liga para a Fundação do MTG, que o pessoal... Sem dúvida, se ligar para a produção do programa Voz da Tradição, temos o contato diretamente de Paulo Roberto Fragacirne para poder indicar para os senhores. Paulo, vamos falar dessa criança aqui recente? Vamos. Esse filho recente? Aqui... Tradicionalismo gaúcho organizado, Paulo Roberto Fragacirne, 70 anos da história, 1947 a 2017. Esse livro, tu vai estar com ele na Feira do Livro, agora de novembro, de Porto Alegre. Dia 9 de novembro. Às 3h30 da tarde, 15h30. Tu vai estar lá na Feira do Livro de Porto Alegre. E às 18h30 eu e a Márcia naquele outro livro ali. Lá na Feira do Livro. Na Feira do Livro. Então, faz o convite a essa gauchada aí, para encontrar. Esse livro já tem à disposição? Já. Na loja da Fundação e na loja do Martins Livreiro. Mas, Elomir, deixa eu falar por pouquinho favor, desse livro. Por favor. São 230, Vou até matear. 232 páginas. E aqui coroa a minha formação em história, né? Porque aqui são quase 15 anos de pesquisa. 15 anos de pesquisa. Aí o pessoal vai olhar, mas lá o tio Ciro Dutra Ferreira escreveu que o gaiteiro oficial do 35 era o Paulo Grosso. Tá certo? Gaiteiro oficial. Mas antes dele teve um outro gaiteiro, que ninguém tem nem ideia de quem foi. Tu pesquisou tudo isso? Barbosa Lessa era gaiteiro. Gaiteiro? Gente, olha aqui, ó. Isso dá aqui nesse livro. Eu estou ouvindo isso pela primeira vez. Barbosa Lessa gaiteiro. Gaiteiro. Tá? Claro, não foi ele o gaiteiro oficial, porque não era a função dele essa aí. Mas foram fazer uma das primeiras apresentações artísticas do 35 e ele lá estava como gaiteiro. Tá, e outro detalhe interessante, ó. Em 1953, só para ver o que tem aqui, em 1953, Barbosa Lessa estava em São Paulo. Se mudou para lá, questão da profissão, né? Não ia viver do tradicionalismo, porque não é profissão. Não tem como. Né? Aí ele foi para São Paulo. Em 1953 ele estava lá. E o que acontecia em Pelotas em 53? A preparação e a ideia do primeiro congresso, que viria a ser em 54. Julho de 54 em Santa Maria, 2 a 4 de julho. E o Barbosa Lessa lá de São Paulo, preocupado com as tratativas do congresso, porque eles escreviam para ele, com quem ele se comunicava, dizendo assim, olha, está muito difícil, não tem dinheiro. Sabe o que o Barbosa Lessa sugeriu? Mas primeiro ele escreve para o Hugo Ramírez, que estava no interior, em Erechim. Lá o Ramírez fundou o quê? O Galpão Campeiro. Né? Gente, escreveu, datilografou para o Ramírez. Não pensa que nem hoje. Vamos fazer um WhatsApp para o Ramírez. Mas olha só, aí o Barbosa Lessa gostava muito do Ramírez. O Ramírez era um cara muito inteligente, muito sociólogo. E aí, para ver essa sugestão, uma sugestão que ele estava fazendo, o que ele achava? Sabe qual era a ideia do Barbosa Lessa? Para ter dinheiro para o Congresso, vamos criar um concurso chamado Rainha dos Gaúchos. E aí eu pergunto aqui, ó... Rainha dos Gaúchos. E eu pergunto aqui, ó, não seria o embrião do concurso de prenda do Estado? Com certeza. Até então ninguém fazia sabia isso. Disso. Aí, o que aconteceu? E ele disse até, ó, a vencedora ganharia uma viagem através da Varig, mais isso, mais aquilo, né? E o dinheiro arrecadado ia ajudar na organização do Congresso. Perfeito. Depois, o que nós vimos? Veio o Mais Linda Prenda em 1959. 59, e tu diz assim, tá, mas 59, o Barbosa Lessa foi com a ideia de 63. Sim, mas aí houve Mais Linda Prenda e parou. E ele volta em 65. O primeiro concurso de prenda teve como patrocinador a Varig, Diários e Emissoras Associadas, e olha só, e o oficial, em 60 e... Depois de 65, em 66, vai acontecer um Mais Linda Prenda, sabe aonde? No Congresso. Tem a ver, se tu juntar assim, para a ideia do Barbosa Lessa, quando é que foi veio acontecer exatamente do Congresso, conforme ele... Né? E o que aconteceu em 66? A criação do MTG. Pois lá em Tramandaí houve uma edição do concurso Mais Linda Prenda. Também. Claro, pode não ter sido, mas tem tudo a ver com a ideia do Barbosa Lessa. O Barbosa Lessa era um cara que enxergava lá na frente. Era o pensante. Tanto é que eu tive, pesquisando para esse livro aqui, no acervo dele que está lá no Forte Zeca Neto, em Camaquã.
Que a prefeitura comprou, né? Então todas as correspondências particulares, a preocupação dele com o 35... Estão lá. É uma maravilha, e tu vê assim o que aquele homem imaginava, pensava e escrevia. Paulo, o programa está se encerrando, mas eu tenho uma pergunta para te fazer, que essa pergunta me cutuca, como mestre de cerimônias, e não está escrito no livro, aliás, está escrito na coletânea, e eu quero ouvir a tua opinião. Opinião desse grande pesquisador e escritor sobre o hino tradicionalista. O que se faz hoje? Hino nacional e, na sequência, o hino tradicionalista. Eu já vou te antecipar, sou contra isso. Acho que o hino tradicionalista tem que ser uma música oficial nossa, em qualquer evento, ele esteja tocando para nós chegarmos no galpão, sairmos do galpão, enquanto estivermos proseando, e não um hino oficial em posição de respeito. As pessoas já me criticaram, o Elomir, toca o hino tradicionalista, tu fica olhando as tuas folhas, tu fica tomando água, eu não respondo. Quero ouvir a tua opinião. Tu quer dizer não num momento solene como, né? Não no momento que todo mundo tem em posição de respeito. O hino é para nós, olha a letra do hino. Eu quero ouvir a opinião desse pesquisador, desse conhecedor da causa gaúcha, da causa tradicionalista, e que conviveu com Barbosa Lessa. Não, eu acho assim, ó. Primeiro que isso aí foi aprovado, né? Em convenção. Foi aprovado e nós temos que, enquanto não mudar, ou mudamos ou temos que seguir o que foi aprovado. Perfeito. E assim foi aprovado. Perfeito. Né? Assim está no protocolo tradicionalista. Mas eu concordo contigo numa coisa. Eu acho que qualquer ambiente que a gente tivesse reunido era para estar de fundo o hino tradicionalista. Mas, né? claro, é o nosso hino. E tem muita gente que faz errado. Aí coloca eu já vi colocar o hino rio-grandense e não coloca o hino nacional. Isso aí é uma heresia, né? Não. Outra coisa, a bandeira do Rio Grande do Sul jamais pode estar hasteada sozinha. Nós temos uma pátria. Fica como um ensinamento. Ela só pode estar hasteada se estiver junto à bandeira do Brasil. Perfeito. A única que pode estar hasteada sozinha é a bandeira nacional brasileira. Bandeira nacional. Mas as pessoas não sabem, né, tia? Então... Tá dada a explicação, o porquê que aqui eu queria ouvir a opinião dele, do Paulo Roberto Fragassini, porque eu também acho, e se tiver a possibilidade, vou tentar mudar isso, para não ser oficial na sequência do hino nacional. Uma última coisa. Quando foi lançado o livro dos 50 anos do MTG, eu ouvi no congresso lá em Bento Gonçalves assim, ó. Nesse livro vai trazer a origem de todas as regiões tradicionalistas. Não trouxe. É uma crítica construtiva. Agora o meu aqui traz. Perfeito. Todas. Perfeito. Até a 40ª. Quer tirar dúvida? Lá tem o livro de 50 anos do MTG. Aqui tem o livro do Paulo Roberto Fragassini, que esclarece tudo isso. Claro, e em algumas partes eles confundiram o que? A operacionalização da região com a criação. É diferente, entendeu? E é isso que as pessoas têm que se antenar. Tá aqui. Senhoras e senhores, eu sei que nós teríamos conversa para mais um programa, e isso vai acontecer, pode ter certeza, porque eu estou tentando trazer esse homem à frente das câmaras de TV Tradição há mais de ano. Quando ele pode, nós não podemos, e assim sucessivamente. Paulo Roberto de Fragassini, meu grande amigo Fraga, essa é a nossa amizade. Esse homem tem uma suma importância na minha comunicação dentro do MTG e na minha vida. Muito obrigado por estar aqui à frente das câmeras da TV Tradição, que é a cultura gaúcha para todo mundo ver, em especial no nosso programa A Voz da Tradição. Obrigado, Elomiro. Um abraço a todos. Né? Senhoras e senhores, eu prometo aos senhores que na próxima segunda-feira trarei para os senhores mais um grande talento da nossa cultura. Até a segunda-feira que vem, gaúchas e gaúchos de essência e alma pura.